Boa tarde a todos, bem-vindo a mais uma aula de física. Agora nós vamos dar continuidade na uma introdução à mecânica newtoniana, né? Vamos falar sobre cinemática, a parte 2, né? Cinemática 2, segunda aula sobre cinemática, e a primeira parte A. Tudo bem? Bem, a apresentação de hoje vai seguir o seguinte sumário. Vou falar sobre definições fundamentais em físicas, né? O que é que nós precisamos para começar a fazer física. Vou falar sobre grandezas fundamentais na mecânica newtoniana, tá? Ou seja, quais são as grandezas que vão formar a base para todo o entendimento dela. Tudo bem? São chamadas grandezas primitivas, tá? E depois nós vamos ver movimento unidimensional. Bem, definições fundamentais em física. A primeira coisa que devemos ver em física é o conceito de referencial. Referencial está relacionado pode também estar relacionado a sistema de coordenada, como é falado na matemática, tá? Observador, tá? Mas a ideia por trás disso é quem está vendo o fenômeno acontecer. Como ele vai descrever? Qual é a perspectiva dele? Tudo bem? Na física, né, newtoniana aqui, o referencial importante é o referencial inercial. Se vocês estão lembrados, né, do modelo de Ptolomeu, né, os gregos eles acreditavam que existia uma abóbada celeste, né, física mesmo, que você poderia bater nela quando chegasse lá. E lá estavam algumas estrelas que eram chamadas de estrelas fixas. Tá? Newton sabia que a Terra girava em torno, que a Terra tinha movimento de rotação, tá? Que ela não era um referencial inercial. Então, quando ele faz isso, né, para Newton, para o senhor Newton aí, o referencial inercial é uma estrela fixa no céu. Por que uma estrela fixa? Porque existiam outras estrelas fixas. A gente sabe hoje que as estrelas não são fixas, esse conceito de referencial inercial newtoniano não é verdade, tá? Mas como eu falei na aula passada, nós não vamos querer descoroar aqui a mecânica de Newton, tá? Nós vamos usá-la e vamos ver que ela tem uma aplicação enorme. Tudo bem? Então por isso que eu coloquei aqui, isso aqui é eu mesmo falando, né? Que é uma estrela fixa no céu. Qual que é? Porque uma vez que você define um referencial inicial, você pode definir outro e outros e outros. Então, você precisa encontrar um referencial inicial para fazer as outras coisas. Tudo bem? O outro conceito é o conceito de espaço. Tá? O conceito de espaço, por Isaac Newton, que eu tirei do livro dele Principia, né? Que é a obra-prima dele, onde fez a grande revolução científica, né? Que Galileu é considerado o pai da ciência moderna, Newton é considerado o pai da física moderna, né? Então, do princípio dele, ele define assim, ó, o espaço absoluto, em sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. O que é isso? É que o espaço, você poderia fazer o que quisesse e não ia influenciar nada no conceito de espaço. Então imagine que você está assistindo numa sala, né? Ou num cômodo na casa, na cozinha, sei lá. Você está dentro de um espaço. Se você tirar a sua casa e permanecer aí, o espaço continua. Se você tira a terra, o espaço continua. Certo? Então, nada, segundo Newton, poderia fazer alguma coisa com o espaço, porque pela própria natureza dele, ele, né, é um postulado, não tem relação com qualquer coisa externa. Permanece sempre o mesmo, né, similar, parecido, imóvel. O que ele quer dizer similar está relacionado a homogêneo. Ele é
o mesmo para todos os lados, né? Isotrópico também, tá? Homogêneo e isotrópico esses conceitos. Então, tenha na cabeça, para Newton o espaço é absoluto, tá bom? Pela relatividade sabemos que não é bem assim, mas, de novo, não estamos falando de relatividade. Depois, a outra grandeza é o tempo, né? E aí, de novo, eu tirei do livro do Newton, né? Exatamente, eu tenho um livro. E aí ele está dizendo aqui, ó. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza, flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa e também é chamada duração. Então, o que ele está dizendo? O tempo, diferente do espaço, ele tem um sentido que ele percorre. E o sentido é o futuro. A gente não pode voltar ao passado. A gente só pode estar no presente andando para o futuro. Então, ele tem esse fluxo, né? E não tem nada que possa abalar esse fluxo. Tudo bem? Vocês já ouviram por aí ficção científica, de volta para o futuro, viagem no tempo, essas coisas aí. Mas daí a princípio é tudo ficção, nada foi feito, é simplesmente uma possibilidade matemática. Mas não é porque que é a possibilidade matemática significa que vai ser viável, tá? Não quer dizer necessariamente que a matemática por trás disso está certa. Nós não sabemos qual é a matemática que descreve o universo como um todo. Então ainda nós estamos procurando essa matemática, tudo bem? A descrição dela, tudo bem? Então, para o Newton, o tempo é absoluto. Isso vai se refletir quando nós formos usar, quando a gente for querer encontrar espaço e tempo, né? Que vai estar relacionado à posição, espaço do móvel, o tempo, nós vamos representá-lo por dois eixos perpendiculares, ou seja, de 90 graus entre si. Isso diz que ele é independente. Por isso que a gente representa pelo plano cartesiano, que a gente usa lá em matemática. Só que em vez de usar x, y, nós vamos usar o tempo alguma coisa. Pode ser o tempo e posição, pode ser tempo e velocidade, né? Ou pode ser velocidade e posição, pode ser algumas coisas. Tudo bem? Mas na mecânica newtoniana, espaço e tempo eles são absolutos. E o mais importante é o referencial. Tudo bem? Porque sem o referencial você não pode fazer a física como se deve. Tudo bem? Então você não consegue fazer nada através de uma perspectiva. Bem, aí temos mais dois conceitos. O conceito de trajetória e o conceito de deslocamento. Certo? Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Tá? Por exemplo, se ele puder sair riscando o chão, aonde está o risco significa a trajetória dele. O deslocamento, por outro lado, é onde ele estava na posição inicial e aonde ele para na posição final. Então, ele é uma grandeza que é chamada grandeza vetorial. Na mecânica, né? Na física aqui, nós vamos ver dois tipos de grandeza basicamente. A grandeza física escalar, que a gente só precisa de um número para caracterizá-la completamente. Por exemplo, 60 quilos. Então, está falando da massa de alguém. Um coulomb, uma unidade de carga elétrica no sistema internacional. Um coulomb, certo? Hoje está fazendo 40 graus. Hoje está quente. Então, 40 graus é uma grandeza escalar, porque basta um número e uma unidade que ela está perfeitamente definida. Já a grandeza vetorial, que nós vamos ver mais na frente, quando nós começarmos a falar sobre movimento no plano, tá? Aí vai ser diferente. Ela vai ser uma grandeza que tem intensidade, que é o módulo, que é o tamanho dela, né? Direção e sentido, né? Ela pode estar na direção vertical, mas indo de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, essa é a definição básica de vetor, tá?
Vou falar mais adiante, tá? Quando a gente entrar em movimento bidimensional, que a gente vai precisar levar em consideração os caráteres vetoriais das coisas, né? Aqui o objetivo da aula, né, a primeira parte e a segunda, é mostrar a unidimensional. Então, unidimensional, para um determinado sentido, ela vai ter um sinal, para o sentido oposto, ela vai ter um sinal negativo. Não vou precisar colocar o vetor, porque eu sei que é numa linha reta. A grandeza, se ela estiver positiva ou negativa, vai me dizer qual é o sentido que ela está. Tudo bem? Bem, para ilustrar isso daí, eu coloquei essa figura, né? Desculpe-me, está em inglês, mas é porque o dia foi cheio de reunião e trabalho interno de começo de semestre e eu não consegui uma coisa melhor, tá? Então aqui, ó, aqui está dizendo distance, né? Que ele está querendo falar trajetória. É isso aqui, ó. Perceba que a trajetória ou a distância que ele percorreu é muito maior. É distance em inglês, né? Trajetória em português, certo? É muito maior que aqui, ó, o displacement, que é o deslocamento. Você percebe que o deslocamento, como eu falei, só interessa da onde ele saiu aonde ele parou. No caso, o sistema de referência está aqui, o zero. E ele veio até aqui. Perceba que esse tamanho aqui é menor que esse tamanho como um todo. Trajetória e deslocamento só coincidem no movimento unidimensional e se o corpo que estiver se movendo, que nós chamamos de móvel, não muda o sentido dele, ou seja, se ele vai para a direita, ele fica para a direita para sempre, porque a trajetória de deslocamento dele vão ser uma linha reta, tudo bem? Se ele voltar, se ele for em determinado ponto e voltar, aí a trajetória de deslocamento já são diferentes, tudo bem? O deslocamento pode ser até zero, mas a trajetória não, tá bom? Então tenha em mente isso, tá? Deslocamento que nós vamos usar, variação de posição, vai ser usado para definir algumas grandezas lá na frente, tá certo? Bem, grandezas fundamentais da mecânica. A primeira grandeza, né, é o comprimento, que eu coloquei aqui como metro, né, que está relacionado ao espaço. Tudo bem? Foi a segunda, depois do referencial, né? Então, o espaço. Só que você pode se perguntar, vem cá, o que é um metro? Né? O metro é o sistema de unidade, né, usado para medir distância no Sistema Internacional de Medidas. Quando um laboratório do Brasil quer falar com o do Japão, eles têm que colocar na unidade do Sistema Internacional, que é para facilitar as medidas, né? O cara entender, não precisar fazer transformações. Tudo bem? Então, o metro ele passou por várias definições. Existem vários tipos de grandezas de comprimento, né? O grande responsável por essa unificação, né, foram os burgueses, né? As pessoas que mexiam no comércio, porque elas não queriam ter prejuízo. Então, existia muito erros nas outras medidas, né? Eu não vou contar a história das medidas, que não é o foco daqui. Só quero dizer que a criação de um padrão para as coisas é importante para facilitar a comercialização de produtos, certo? Por exemplo, no Brasil, nós temos uma tomada de 3 buracos, né? Então, todos os equipamentos do Brasil, tecnicamente, é para ser feito com macho, né? Com 3 machos, né? 3 pontas, tudo bem? Para colocar nas tomadas, certo? Tem alguns que não são, tem coisas antigas, né? Óbvio. Mas perceba, já pensou se cada um tivesse um buraco diferente? Um é 2, o outro é 3, o outro é 4, até 5. Ia ser complicado você achar as coisas. Por isso que é necessário ter essa unificação. Então, isso aconteceu na França, né?
E a definição do método de 1793 era que eles traçaram, ó, o Polo Norte até o Equador, por esse meridiano aqui que passa por Paris. Isso aqui dava 10.000 quilômetros, certo? Então o metro ficou definido, né, como uma parte disso aqui, desse comprimento todo. Só que perceba, é muito, é muito longe, né? Você vir do Polo Norte para cá. Precisaria de uma coisa mais palpável para as pessoas compararem as medidas, né? Quando você vai na loja comprar pano, eles têm aquele bastão, né? Fala que é 1 metro, geralmente amarelo, e aí eles medem lá as coisas para você, né? Esses sistemas de medidas aí, eles vêm de comparação do Inmetro, que é o responsável por regular toda a parte de metrologia no Brasil, tudo bem? Então é ele que diz, né, lá que tem um metro que é comparado com o metro que está lá no Escritório Internacional de Pesos e Medidas em Paris, que é o padrão, e aí ele sai de lá para comparação para alguns laboratórios, e aí ele, como ele não pode ficar saindo muito, né? Aí tem que ter os secundários, mas ele foi o primário por muito tempo, o que está em Paris, tá? E aí transformaram ele numa barra, certo? Numa barra desse jeito aqui, né? Dirige radiado. Ela fica no vácuo, porque você sabe que quando o metal entra em contato com o oxigênio, há uma combustão, que a gente chama de ferrugem. Então ele perderia tamanho. Então é toda uma logística para mexer nessas coisas, certo? Para ver se eles estão precisos ou não. Tudo bem? Se não estou enganado, em 2019 mudaram o sistema, né? Começaram a fazer de uma outra coisa, partindo da velocidade da luz. Tudo bem? O ano eu acho que foi 2019. Na verdade, eles se reuniram em 2018 e 2019 foi quando foi implementado. Tá bom? Então, assim, ó, a definição do metro atual, essa que eu vou dar. Ó, perceba que está em inglês porque eu peguei diretamente do site lá, né, do Escritório Nacional Internacional de Pesos e Medidas, tá? Então aqui, ó, a definição de 1889 do metro, né, teve um comprimento de um protótipo internacional de platino e irídio, foi mudado, né, na 11ª Convenção de Pesos e Medidas de 1960, usando uma definição baseada no comprimento de radiação correspondente a uma transição particular do criptônio no átomo de criptônio 86. Certo? Essa mudança foi adotada a fim de melhorar a precisão com a qual a definição do método poderia ser realizada. Isso começou a ser essa definição, né? A melhor maneira de traduzir isso aqui é usando um interferômetro que viaja através do microscópio para medir a diferença de caminho óptico entre as franjas de interferência. Não, quando as franjas de interferência são contadas. Então, eles fazem a luz se propagar em determinado meio, né? Lá que eles têm. E aí a luz se move com a mesma velocidade, mas como uma percorre um caminho mais longo do que a outra, por isso que é diferente caminhos ópticos, né? Comprimentos ópticos, caminhos ópticos, existe um atraso e um osciloscópio consegue medir isso daí, né? Então, nessa forma, em 1983, pela 17ª Conferência de Pesos e Medidas, Resolução 1, a definição referida com a distância que a luz viaja no vácuo em um intervalo de tempo específico.
o protótipo internacional original do metro, que foi sancionado, né, pela primeira Conferência Mundial de Pesos e Medidas, em 1889, ainda é mantido no Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Isso aqui é porque é o nome em francês, Bureau International de Poids and Measurement, tá? Sobre as condições especificadas em 1889. Aquilo que eu falei, tá no vácuo, tá guardado, para não ter um contato, para não ter desgaste, todas essas coisas. A fim de manter clara sua dependência de um valor fixo, o valor fixado, na verdade, que é definido da velocidade da luz c, a definição foi mudada na primeira resolução da 26ª Conferência Nacional de Pesos e Medidas, tá? Como eu falei, 2018, eles mudaram para a velocidade da luz, sempre tendo um valor exato. Eu não tenho um valor exato agora, mas vai aparecer daqui a pouco, tá? Geralmente a gente coloca 300 mil quilômetros por segundo, 300 milhões de metros por segundo, só que é um pouco menos, é 299 e alguma coisa lá, tá? A gente só coloca 3 vezes 10 a oitava metros por segundo para facilitar as contas, tá? Mas existe essa medida experimental aí, tudo bem? Então essa daí é que ficou, tudo bem? Aí, ó, uma vez que a gente define comprimento, a gente pode saber o tamanho de determinadas coisas, né? Aqui eu vou dar uma tabela, tá? Valores aproximados de algumas medidas de comprimento, tá? Percebam, na física não interessa muito, na ciência não interessa muito os primeiros números que estão aqui, tá bom? O que interessa são essas potências de 10 aqui, que são chamadas ordem de grandeza. Então, porque a ordem de grandeza geralmente não muda. O que muda é a precisão com que você consegue medir esses números. Aqui, por exemplo, tem uma casa decimal depois da vírgula. Aqui não tem nenhuma casa decimal, aqui tem duas, ó, certo? Então, com o passar do tempo, eles vão melhorando as medidas, vão diminuindo os erros, não dá para tirar todos os erros, né? E aí, esses números que ficam na frente, eles ficam melhores. Mas aqui, a potência de 10 permanece inalterada. Tudo bem? Então, olha só. Distância da Terra para o quasar mais distante conhecido, né? Mais remoto conhecido. 10 a 26 metros. É longe pra caramba. Né? Distância da Terra para a galáxia mais remota normal conhecida. Ó, 10 vezes mais perto que essa aqui. Ó. Certo? Distância da Terra para a galáxia mais próxima. M31, que é conhecida como a galáxia de Andrômeda. 10 a 22. Ó. Certo? 10 mil vezes mais perto que essa daqui. Distância do Sol para a estrela mais próxima. Próxima Centauri. O Alpha Centauri. Né? 10 a 16. Um ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano. Ó, 10 a 15. Ó. Então, para chegar em Alpha Centauri, é um pouco mais de um ano. Certo? Para chegar lá. Ó. Raio da órbita média da Terra em relação ao Sol. Isso aqui, 10 a 11. Distância média da Terra para a Lua. 10 a oitava, que é da ordem da velocidade da luz. A Lua está praticamente 1 segundo daqui. Tudo bem? Distância do Equador para o Polo Norte. 10 a 7. É aquela distância que a gente viu lá. Né? Raio médio da Terra. 10 a sexta metros. Tá? Altitude típica acima da superfície de satélite orbitando a Terra. Satélite artificial, né?
10 à quinta potência, né? Olha só, eu não vou falar todos não, né? Para vocês darem uma olhada. Ó, tamanho, ó, tamanho das menores partículas de poeira. 10 a menos 4, certo? Então é 10 mil vezes menor que 1 metro. Tamanho de células vivas da maioria dos organismos vivos. 10 a menos 15. Ou 10 a menos 5, desculpa. Né? Que é o tamanho das hemácias, que são células anucleadas. Diâmetro do átomo de hidrogênio. 10 a menos 10. Ó, para você ter uma ideia, 10 a menos... Assim como a gente não tem ideia disso aqui, que é muito grande, a gente tem uma perspectiva, sei lá, é muito grande para a gente pensar nisso. Se você for pegar o diâmetro do átomo de hidrogênio, né, que é o átomo, tem um próton e um elétron rodando, perceba que é o átomo, não é a molécula de hidrogênio, tá? É o átomo, só ele é ionizado. Quebrou a molécula são 2 H, né? Tá falando de um H só. É 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10 metros é 10 vezes menor se você pegar o comprimento do rio Amazonas e comparar, né, com uma gota d'água. Isso dá da ordem de 10 a menos 9 metros. Isso aqui é 10 a menos 10. Então é 10 vezes menor do que isso. Então isso é uma coisa muito pequena. Certo? Diâmetro de um núcleo, 10 a menos 14. Diâmetro de um próton, 10 a menos 15. Núcleo atômico é prótons e nêutrons juntos, né? O diâmetro do próton é só o próton, tá? Tudo bem? Esse aqui eu tirei do livro do Halliday, né? Da versão americana, né? Fundamental of Physics, Fundamentos de Física, da edição estendida de 2007. Provavelmente a precisão de muitas dessas coisas aqui, numa versão mais atual, está corrigido, né? Mas se você tiver contato com ela, você vai ver que essa parte aqui das potências de 10 não mudaram. Tudo bem? Esse símbolozinho aqui, ó, significa aproximado, né? Aproximado. Da ordem, na verdade. Da ordem de 10 a menos 4, da ordem de 10 a menos 5, da ordem de 10 a menos 10, da ordem de 10 a menos 14 e da ordem de 10 a menos 15. Tudo bem? Bem, ainda falando de grandezas físicas fundamentais, né? Nós temos a segunda agora. Isso aqui é 1 porque o tópico é 1 aí. Então era para ser 1, o que eu falei. E agora o tempo, que foi o que falou, seria tópico 1, 2. Né? Então, por isso que eu deixei isso aqui. Então, o segundo é uma unidade de tempo. Né? Só que o que define um segundo? Como eu sei o tamanho de um segundo? Porque eu sei que um dia tem 24 horas, 24 horas tem 60 minutos, né? 1 minuto tem 60 segundos, e por aí vai. Né? Você pode fazer a correspondência de várias coisas desse tipo. Tudo bem? Então, o que é o segundo? Ó? Primeiro, eles têm que ter um relógio. Né? Esse aqui é o relógio que eles tipo de um relógio que usam para medir o tempo, porque eles precisam de grandezas muito precisas. Tudo bem? Esse aqui é o padrão primário de frequência, né? Que ele é chamado de relógio atômico, um relógio atômico, que está no NIST, National Institute of Standard and Technology, tá? É o que significa essa sigla. Esse aparelho, ele mede o tempo com uma precisão de ele atrasa, né? 3 milionésimos de segundo por ano. Então, ó, ele atrasa muito, muito pouco em relação aos nossos relógios convencionais, que geralmente são de quartzo, tá? Essa foto aqui é uma cortesia, né, do Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia do Departamento do Comércio dos Estados Unidos. Tudo bem? Então, olha só como ele é grande, ó. É grande mesmo. Aí a gente vai ver já já. Qual é a definição dele? Ó,
Antes de 1960, a unidade do tempo segundo foi definida como uma fração desse número aqui, ó, do ano médio solar. Tudo bem? Eles definiam, né, quanto tempo dura o ano e eles tiravam uma parte disso. É que nem eles pegaram lá o comprimento. Pegaram do Polo Norte até o Equador. E aí, uma parte daquilo significa 1 metro. Tudo bem? Então, uma parte disso aqui era antes de 1960. Só que a definição exata de dia solar, ela foi abandonada pelos astrônomos. Por quê? Porque o ano não tem necessariamente 365 dias, como a gente pensa, né? Até que a gente tem que contar alguns anos, né? De 4 em 4 anos, a gente acrescenta um dia, chamado ano bissexto, né? Lá no mês de fevereiro. Tudo bem? Então, devido às coisas gravitacionais, perturbação de algumas coisas, essa rotação da Terra não... tanto o dia da Terra quanto a translação dela no Sol, ela muda um pouquinho. Então, eles sempre pegam valores médios, entendeu? Entretanto, por que ele foi deixado pelos astrônomos, né? Foi deixado pelos astrônomos. Entretanto, as medidas mostraram irregularidades na rotação da Terra, fazendo isso ser uma definição não satisfatória. A fim de definir uma unidade de tempo mais precisa, a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1960, adotou a definição dada pela União Astronômica Internacional, baseada no ano solar típico, né, de 1900. Então, eles sortearam um ano de 1900, tá? E falaram que aquilo lá, o tempo que demorou aquele ano, seria o ano, seria o padrão dele para o ano solar. Tudo bem? Trabalho experimental, contudo, já tem mostrado que um padrão atômico de tempo baseado na transição entre 2 níveis de energia de um átomo ou molécula pode ser usado para reproduzir o tempo, né, mais, com mais precisão, acuradamente, tá? Considerando que a definição muito precisa de unidade de tempo é indispensável para a ciência e tecnologia. Por quê? Porque, por exemplo, hoje nós temos GPS. Se o seu tempo não é o mais preciso possível, você vai cometer um erro da sua posição. Se você for ver o GPS, alguns GPS, eu não sei agora, mas alguns anos atrás, ele tinha um erro. Dava de alguns metros. Se eu não me engano, era 5 metros. Dava um erro de 5 metros. Dependendo do que você for fazer, esses 5 metros não quer dizer muita coisa, né? Se você está procurando alguém, sem 5 metros, ela aqui na sua frente, você vê, né? Mas se você quiser mandar um míssil balístico, aí já faz muita diferença do alvo, entendeu? Ou se você quer dar um tiro em alguma coisa, né? Sem ser um míssil balístico, uma coisa mais... Então, isso dá problema, né, para a ciência e tecnologia. Cadê? Então, aqui, né, parei aqui, na 13ª tal. Escolher uma nova definição para o segundo, referente à frequência do estado menos excitado, né, de uma transição hiperfina do átomo de Celsius 133. Aí depois eles fizeram uma coisa mais precisa, né, da mesma definição, em termos de um valor fixo, né, não perturbado da transição hiperfina do estado fundamental, né, ou estado menos excitado, para a frequência do átomo de Celsius 136. Esse delta
Mi, que é frequência, esse Mi aqui representa frequência, e isso aqui é o símbolo atômico do Celsius. Ele foi adotada na resolução 1, né, da 26ª Convenção Geral de Pesos e Medidas, em 2018. Tudo bem? Aqui. Certo? 2018. Como eu falei, eles mudaram o padrão. Certo? Então é como se ele fosse assim, ó, frequência é repetição. Então eles contam, tem um valor numérico, tá? Você pode ir lá no site colocar lá no Google, né? Esse nome aqui, né? Ou Escritório Internacional de Pesos e Medidas, né? E você vai ver lá as coisas todinha lá. Provavelmente você vai ver as coisas em inglês. Mas se você não souber inglês, isso que eu estou lendo aqui, você pode olhar no site do Inmetro também, que eles têm essas informações. Tá bom? Então é como se fosse assim, ó. Vamos imaginar que as frequências são umas bolinhas e você tem um saco. Aí você começa a contar as bolinhas. Quando chega um X de bolinha, que é exatamente essa variação de frequência contagem que eles fazem, esse é um segundo. Aí você fica fazendo um pacote. Só que não vai entender, não vá pensar, né, que o tempo ele é discreto. Você pode ser dividido em segundo e segundo. Você está falando de uma unidade. O segundo, tá? O segundo pode ser dividido em subunidades ainda. Tudo bem? O tempo na mecânica newtoniana é contínuo, ou seja, ele não pode ser separado em parte. Diferente que você vê com a energia da luz. A luz ela vem com os pacotinhos de energia chamados fótons, né? Pode se comportar assim como fóton, né? E aí foi o Einstein que falou isso em 1905, tá? Explicando o efeito fotoelétrico, tá? O único problema da teoria dele é que não explicava nada da natureza do fóton, mas ele explicava os dados experimentais e aí foram pesquisar o que é fóton. Então, o fóton ele é o responsável por dar informação do campo eletromagnético, tá? Ela é o bóson de Gauge, que fala, é a partícula de troca, para saber, tá? Mas eu vou falar mais disso, um pouco mais disso, quando nós chegarmos em eletromagnetismo, tá bom? Bem, algumas medidas de tempo. Uma vez que a gente mediu o segundo, né, a gente pode medir as outras coisas exatamente como fez com o comprimento. Então, por exemplo, ó, a idade do universo ela é estimada de 10 a 17 segundos. Se você quiser saber de anos, você tem que transformar segundos para ano. Tudo bem? Olha só, a idade do universo, geralmente as pessoas acham que a teoria do Big Bang é a teoria que está certa. Mas na física a gente não leva muito a sério essa teoria, tá? Existem outros modelos. Inclusive tinha um professor meu lá no meu doutorado, o professor Mário Novell, que ele tem um próprio modelo de universo, que ele é chamado Bouncing Universes, que é um universo que sofre expansão e contração, expansão e contração. Então tem vários modelos de universo, tá? Então isso aqui foi baseado no modelo do Big Bang, eles estimam isso aqui, certo? Tá? Então você tem que entender que teoria não é a verdade absoluta. Se ela fosse verdade absoluta, ela não seria uma teoria, ela seria a verdade absoluta. Toda teoria é questionável. Não importa quem a fez. Tudo bem? Até que o Newton tinha uma briga com o Leibniz, aquele do cálculo lá, que inventou o cálculo também, que ele nem gostava de... porque o Newton não gostava de brigar, bater boca. Ele era muito retraído, né? Muito na dele. E o Leibniz não, ele era gênio, ele era um monstro. E ele foi um dos principais críticos do livro do Newton, do Princípio, né? Só que o Leibniz ele viveu menos do que o Newton. O Newton morreu bem velho, o Leibniz morreu relativamente novo. Não me lembro agora qual foi a idade que o Leibniz morreu, mas aí eles tinham uma rivalidade do caramba. Tanto é que a Europa era dividida, né? Porque o Leibniz era alemão, e aí o pessoal do continente era a maioria puxava o saco do Leibniz, e o pessoal da Inglaterra, que tem que atravessar o Canal da Mancha, né? Puxava o saco do Newton.
E aí muitos pensavam que o Newton não era tudo o que ele falava, o que falavam dele. Até que desafiavam o Newton. Só que todo mundo que desafiou ele, né? Um dos principais puxa-sacos do Leibniz eram os irmãos Bernoulli. Mesmo da equação Bernoulli que eu falei lá no de cálculo. Foi desafiar o Newton resolveu o problema numa tarde que as pessoas demoraram vários dias para resolver. Resolveu mais rápido. E cheio de tarefa para fazer. Então Newton mostrou que ele era Newton. Certo? Tanto é que o Newton publicava tanto que deram um emprego para ele no governo para ele parar. Aí ele ficou responsável pela Casa da Moeda lá na Grã-Bretanha. Tá? Essa história do Newton é fascinante, é bacana, tá? Mas não é tópico agora. Só estou situando vocês nas coisas que aconteciam na época, tá bom? A idade da Terra, ela é estimada por isso aqui, 10 a 17. Então ela praticamente foi formada, né, quando o universo foi criado. Ó. Mesma coisa, a diferença tá aqui, ó, 5 menos 1,3. Ou seja, se fosse dividirmos isso aqui num número, a Terra ia ser criada no último segundo para dar meia-noite para acabar o primeiro dia. Tá? A idade média de alunos que entram nos colleges, né? A idade média de um aluno que entra no college, 10 a 8. Né? Quer transformar isso em anos, que a gente está em anos, só transformar segundos para anos. Você vai ver. Um ano, tem isso aqui, ó. Certo? Tudo bem? Um dia, tempo para uma rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. É isso aqui, ó. A ordem de 10 a 4. Tá? Bora ver aqui coisas menores, ó. Período de sondas audíveis. Você tem 10 a menos 3. Certo? Ondas de rádio, que elas se repetem, 10 a menos 6. Período de vibração do átomo em sódio, em um sólido, desculpa. 10 a menos 13 segundos. Ordem de 10 a menos 13 segundos. Período da luz visível, da ordem de 10 a menos 15 segundos. Duração de uma colisão nuclear, da ordem de 10 a menos 22. É porque um núcleo fica batendo no outro aí, seu toda hora. Então, o choque se dá nisso aqui. Tempo para a luz atravessar um próton. A distância do próton, você já viu o tamanho do próton, né? O raio do próton divide pela velocidade. Você tem a velocidade, você tem o tamanho dele, divide pela velocidade da luz e você vai ter o tempo que ele faz isso, né? Então, 10 a menos 24 segundos. Tudo bem? Tirei do mesmo livro que eu falei passado. Tá bom? E agora, a terceira parte das grandezas fundamentais, né, na mecânica newtoniana é a massa. Eu coloquei aqui como quilograma. Então, o que é o quilograma? O que é a massa? Né? Newton define lá, só que eu não quis falar muito não, né, sobre isso. Você já deve ter visto isso em química. Então eu não vou me aprofundar muito, porque eu não quero contar a história das medidas e tal, tá bom? Então olha só, isso aqui, ó, que está aqui, é um quilograma, né? É o protótipo do quilograma nacional número 20 do Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia nos Estados Unidos, ó. Certo? Então, o que aconteceu na França foi uma coisa similar. Eles pegaram o mesmo material irídio irradiado, né? E aí, arbitrário, falaram assim, não, a partir de hoje isso aqui vai significar 1 quilo. Ele poderia pegar assim o peso de vocês individual, entendeu? Falar assim, olha, o fulano aqui da agronomia da turma de vocês vai ser o nosso padrão de massa. Só que qual é o problema de escolher uma pessoa com padrão de massa? A massa da pessoa varia. Às vezes tem dia da semana que ela está mais gorda, né, do que outros, dependendo da atividade que ela faz. Então ela perde massa. Então, por isso
é que não colocam pessoas ou coisas que podem perder a precisão, né? Perceba que ele está protegido aqui por duas cúpulas, ó. Isso aqui é para estar no vácuo. Por quê? Para o ar não entrar, não criar ferrugem e não perder matéria. Tudo bem? Então, ó, o quilograma com o símbolo KG, K minúsculo G, né? No Sistema Internacional de Massa, no Sistema Internacional a unidade de massa, desculpa. Foi definido pegando um valor de um número fixo da constante de Planck H ser igual a isso aqui, ó, quando ela está expressa em joules segundos, que é igual a essa dimensão aqui, ó, né? Quilograma, metros e segundos. Por isso, ó, massa, comprimento e tempo. Só que a massa está em quilograma, o comprimento está em metro e o tempo está em segundo. Por isso que eu falei que na mecânica as principais coisas são tempo, comprimento e massa. Por isso que eu estou falando só específico delas. Tudo bem? Porque você pode pegar. Elas são as grandezas fundamentais. Essa grandeza joules, ela é uma grandeza derivada, né? O que é joules? Comparando com aqui, ó, né? Vai dar o quê? Vai dar quilograma, metro por segundo ao quadrado, dividido por metro por segundo, que é a unidade de força vezes o comprimento. Eu vou falar isso melhor, tá? Tintim por tintim, como faz essa análise dimensional, no momento propício, tá bom? Na parte B eu já começo a falar isso, tá? Um pouco. Quando o metro e o segundo são definidos em termos da velocidade da luz. Então perceba, a velocidade da luz é fundamental. Por que a velocidade da luz é tomada como fundamental? Porque, na verdade, não é a velocidade da luz. Isso aqui, o C, a gente chama de velocidade da luz no Brasil, né? Esse C vem do latim de rapidez, tá? Celeridade, por isso que é C. Só que isso aqui é um número. Isso aqui está relacionado à velocidade escalar média da luz, que é chamado em inglês speed. Speed só pode ser positiva ou nula. Não pode ser negativo. Então ela não é um vetor. A velocidade é um vetor. Mas isso aqui não, é um módulo. Porque um vetor, para um vetor ser constante, ele tem que ter o módulo, a direção e o sentido no mesmo sentido. De uma forma só. Uma vez orientada, ele não muda de direção. E a luz muda de direção várias vezes. Por isso que nós enxergamos. Então nós não podemos falar velocidade da luz, né? No Brasil até se fala, mas não é velocidade, tá? É módulo da velocidade da luz que você pode falar, ou você pode falar velocidade escalar média da luz. Você nunca ouve coisas de física, os caras falando velocity of light. Você sempre vê ele falando speed of light. Tudo bem? Quem gosta da DC, né? O Flash tem lá o Speed Force, que eles chamam de força de aceleração, né? Aí você já está prestando atenção que não é a força de aceleração, né? É porque força está relacionada a campo e speed está relacionada a rapidez. Então seria o campo de rapidez, mas não necessariamente de aceleração. Tudo bem? Então você já começa a aprender, né? Beleza. Alguns valores de massa, ó. O universo visível tem da ordem de 10 a 52 kg. Tá? Você pode pensar que é pouco, mas isso aqui é coisa pra caramba. Tá? A Via Láctea, Milky Way, 10 a 41. Então, né? 7 vezes 10 a 41. O Sol, 10 a 30. Né? Terra, 10 a 24. Lua, 10 a 22. Se você pega só isso aqui, ó, a Terra tem 100 vezes mais massa que a Lua. Você pode falar assim, poxa, é pouco, né? Mas não. Por exemplo, você pega uma pessoa de estatura média,
1,70 m. Coloca ela perto de uma pessoa que tem 2 metros. Ela fica bem pequena em relação à pessoa. Ela parece pequena, você vê uma diferença grande. E a pessoa de 2 metros não é nem 2 vezes o tamanho dela. Né? Imagine uma coisa 200 vezes maior que você. É como se você fosse um metro. Pega assim, você fosse 1 metro. Ou melhor, você fosse um quilômetro, certo? Imagine que você é 1 quilômetro. Ou marca 1 quilômetro. E compara com a distância daqui para Irecê, por exemplo, que são 200 quilômetros aproximadamente. Olha a diferença. Então é enorme. É borsal. Certo? Cavalo. Na ordem de 1.000 quilos, de 1 tonelada, né? O humano. Esse aqui é um humano bem gordinho, né? Na ordem de 10 a 2, né? De 100 quilos. Né? Eu não estou nessa estatística. Né? Sapo. Ó. 10 a menos 1. Né? Então 0,1 kg. Mosquito. 10 a menos 5. Bactéria 10 a menos 15. Átomo de hidrogênio 10 a menos 27. E o elétron 10 a menos 31. Certo? Bem, o átomo de hidrogênio, a massa dele é basicamente a massa do próton. Né? Você vê, ó, que é bem maior. Certo? Bem, prosseguindo, vamos ver o seguinte, ó, agora. Alguns prefixos de unidades de medida. Por que existem esses prefixos de unidade de medida? É para facilitar, por exemplo. Em vez de falar quilograma, eles escrevem kg. Quilo é o K e o G, que é grama. Então, quilograma. Tudo bem? Então, olha só. Existem essas aqui, ó. As mais comuns são o pento, né? O pico, o nano, que é, ó, pento, 10 a menos 15, representado por F. Isso vai por causa de um físico chamado Fermi, um italiano. Pico, não me lembro por que é isso aqui. 10 a menos 12, representado pelo P. Certo? Então, o porquê é prefixo de unidade? Porque ele vem antes da unidade. Então, KG. Então, nós chamamos na língua portuguesa prefixo. Na língua inglesa também, ó. Prefixes for SI units. Certo? Então, por isso que o nome é prefixo, tá? E esses prefixos, eles representam uma potência de 10. Então, quando você está falando de quando você fala microbiologia, você está estudando coisas da ordem de 10 a menos 6 metros, no caso. Tá? Micro. Então, microbiologia, ela está limitada a 10 a menos 6 metros. Então, quando você vê que um biólogo falando que biologia é tudo, desconfie. Tá? Microbiologia é massa, isso aqui é tudo. Não, não é tudo. A biologia é um subconjunto da física. A física significa... Não estou puxando o saco da minha área, não. Ela significa natureza. Então, o que é que ela estuda? Tudo que tem na natureza. Certo? Então, se a microbiologia estuda só coisas da ordem de 10 a menos 6, olha só, a física está indo 10 a menos 24 e até mais coisas. Menores. Aqui só são alguns. Tá? Ó, nós temos 1 milímetro, 10 a menos 3. Então, quando você coloca mm, aquele primeiro M significa 1 parte em 1000. Quando você coloca centímetros, é 1 parte em 100. De quem? Do metro, né? Porque você está falando centímetro. Então, centímetro. Aí chama centímetro. Certo? Deca, 10. Quilo, 3. Então, aquele casinho que aparece significa 1000. Mega, tipo, vocês já estão acostumados, estavam, né? Agora já tá, é 10 a sexta. Então, quando fala giga, você fala processador, giga, né?
1.GHz. O que é que significa? Que ele repete, ele repete a cada segundo 10 a nona vezes. Certo? É isso que ele está dizendo. Tera, né? Já tem HD com tera. 1, 2, 3 teras. Ou seja, 10 a 12. Tem o penta, 10 a 15, o hexa, e esses outros não são tão comuns, tá? Você vai ver muito esse nanotecnologia, micro, mili, centi, decímetro, deca, é o decâmetro, né? Quando você coloca o metro, quilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Tudo bem? Eu tirei isso daí do mesmo livro lá, tá certo? Então, agora nós vamos para o movimento unidimensional. Porém, os cálculos serão mostrados na parte B. Então, nos vemos na parte B.